Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Entre Fraldas e Palpites. Eu sou a Laura E eu sou a Daniele. e hoje a gente vai trazer um episódio com uma mudança. O Entre Fraldas e Palpites agora tá um pouquinho diferente, que nós estamos lançando só o áudio, principalmente para quem assiste no YouTube. Vai ficar disponível para vocês o áudio do nosso podcast e para o Spotify não muda nada. Então, só para avisar que nós estamos com essa mudança aí a partir desse episódio. Mas continuaremos da mesma forma, postando a cada 15 dias nas sextas-feiras. Isso mesmo. E o nosso tema de hoje vai ser sobre métodos contraceptivos. Então, no episódio, a gente vai apresentar um pouquinho sobre cada método, qual é a indicação para cada um, quais os efeitos colaterais, mas deixando claro que a gente não está aqui para indicar qual que é o melhor para você, até porque para isso você vai precisar passar por uma avaliação completa. Mas, enfim, para a gente começar, pega o seu café aí Põe o seu fone de ouvido e e vem vem conversar com a gente. Vamos lá então, começando o nosso episódio. Então, acho que para começar, Dani, a gente pode categorizar os métodos. Falar um pouquinho, né? Quais são os métodos que tem aí hoje em dia no mercado e como é que a gente classifica eles, como é que a gente divide eles na escolha. Sim, bom, os métodos, geralmente eles são divididos entre métodos hormonais, métodos de barreira, né? Métodos comportamentais que a gente fala, e métodos que são definitivos, né? Como as cirurgias. Então, começando um pouquinho, acho que pelos hormonais, que são os mais comuns, talvez os mais usados hoje, né? A gente tem aí os métodos que são as pílulas, que são os contraceptivos orais. E essas pílulas, elas podem ser combinadas, que é a de estrogênio e progesterona, como as mini pílulas, que são só de progestagem isolado, né? Que é só a progesterona, né? Isso. E lembrando que para a escolha da pílula, mesmo da pílula, que é uma coisa comum hoje, né? A gente precisa ter uma indicação médica, porque cada tipo de contraceptivo, cada tipo de pílula oral, ela tem uma indicação, ela tem um nível de hormônio que vai se adequar mais ou menos para o seu caso. Então, mesmo as pílulas, a gente precisa de indicação e orientação médica, né? Ou de enfermeiro, uma consulta de planejamento. A gente tem também os injetáveis, tem os mensais e os trimestrais, que também são combinados e só de progestagem. Na linha dos hormônios, a gente tem também o implante, né, Dani? Se é um bastãozinho pequenininho que fica subdérmico, então fica embaixo da pele, geralmente do braço, fica parecendo uma caneta Bic lá dentro, né? E ela vai soltando hormônio aos pouquinhos. É um pouco menos, não é invasiva a palavra, mas tem menos efeitos colaterais do que o hormônio oral, né? Principalmente a injeção, né? Eu acho E que a a que hoje é a que mais tem efeitos. Bom, só dando um adendo em relação às pílulas. Nas pílulas, como a gente falou, tem as só de progesterona e as combinadas. E a gente tem a questão das pílulas que elas possuem aquelas pausas, né, de 5, 7 dias, e tem as pílulas que são contínuas. Geralmente essas que são contínuas, a mulher às vezes acaba nem menstruando, né? E a mulher às vezes pensa, mas e aquela menstruação que eu tenho quando eu tenho a pausa da pílula? Na verdade, não chega a ser uma menstruação aquilo que a gente fala, né? É uma descamação ali, né, do endométrio, mas na verdade ela não tá ovulando mais, né, com a pílula. Então, só para deixar esse adendo, e que é importante ter essa pausa, tá? E não pular, por exemplo, algumas pílulas vêm já com as pílulas estabelecidas da pausa. Por que eu não posso começar em qualquer uma ali da cartelinha? Eu tenho que começar exatamente no dia certo. Porque às vezes aquelas últimas pílulas, como eu posso dizer, é como se fosse o quê? Um placebo, né? placebo. São pílulas de trigo, né? Isso. Então, assim, se você começar por elas e não vai estar fazendo a Pensar o ciclo. vai ficar tudo bagunçado. Então, não façam isso. Os hormonais também, aí são menos comuns, mas a gente tem o adesivo, né? Que libera hormônio pela pele. E o anel vaginal. Então, é como se fosse um anelzinho que você coloca lá dentro da vagina. E aí ele fica liberando hormônio, tem um tempo. Funciona mais ou menos como a pílula, só que fica o tempo inteiro ali. Então, você vai ficar ali uma quantidade de tempo com aquele anel. Aí você tira, faz uma pausa de 7 dias e coloca um novo. E aí são métodos um pouco mais caros e não são tão comuns da gente ver no dia a dia.
De hormônio, a gente tem também o sistema intrauterino, né? Que é o que a gente fala de DIU hormonal. É o que libera progestagina e almirena, né? Isso. Então, esses são os métodos hormonais, ou seja, que eles liberam o hormônio no nosso corpo e a partir da liberação desse hormônio, eles agem na contracepção. Ou eles vão agir inibindo a ovulação, então fazendo com que não ovule mais, né? Igual a Dani falou. Alguns também modificam, por exemplo, a característica do endométrio, deixa o endométrio mais grosso, ou muda o muco cervical, né? O muco que a gente tem ali na nossa vagina, no nosso útero, ele modifica para que evite com que o espermatozoide entre. Então, que ele morra antes de chegar lá nos ovários, nas trompas, entendeu? Ele tem uma certa ação espermicida, né? Também ele mata, né, os espermatozoides. E essa ação do DIU hormonal, pelo menos, ela é somente local, né? Como a gente já falou. Então, ele não vai passar ali pelo sistema, né? Como a pílula que vai... sanguíneo, né? Não vai pelo sangue. Não vai ter que ser metabolizado e tudo mais. Então, vai ser só aquela ação local. Tanto que se você tirar o DIU, no outro dia, já tá fértil novamente. E aí, falando, esses contraceptivos hormonais, eles são contraceptivos. Então, eles vêm para contracepção, para evitar uma gravidez. Eles não evitam doenças sexualmente transmissíveis, né? O único método que previne contra essas doenças sexualmente transmissíveis são os preservativos, tanto masculino como feminino. E esses têm disponível lá na UBS, né? São os métodos de barreira que a gente fala. Sim. E além do preservativo, a gente tem também... Tem o diafragma e o capuz cervical também, que também tem essa ação espermicida que a gente falou, né? E tem os espermicidas em si mesmo, que eles vêm em formato de cremes ou espumas que a mulher introduz, né, na vagina, para matar esses espermatozoides que estão lá dentro. O diafragma e capuz cervical, para quem não conhece, pensa como se fosse uma concha. Pensa aquela concha de comida? Aí você tira a parte do cabo, é só aquela parte do copinho, assim, só a conchinha que você coloca e encaixa ela lá no colo do útero. Então ela vai ficar redondinha, assim, abraçando o colo do útero e ela forma como se fosse uma barreira. Como se fosse não, né? Ela forma uma barreira para o espermatozoide não entrar pelo orifício do colo, já que ela tá cobrindo aquele orifício, né? E aí se usa junto, geralmente, com espermicida, que são esses cremes, geleias e espumas, para matar o espermatozoide e diminuir a chance, né, e aumentar a eficácia, na verdade. Sim. E voltando ali também nos métodos intrauterinos, que a gente falou do DIU hormonal, a gente tem o DIU de cobre também, que inclusive hoje é disponibilizado no SUS, né, para colocação. O DIU de cobre, como a gente falou, ele não tem hormônio, e ele tem uma ação ali também local no útero que ele impede a fertilização e a implementação do óvulo com o espermatozoide, enfim. Esse DIU ele é indicado principalmente para mulheres que têm contraindicação de uso de hormônios, né, que tem histórico de câncer, enfim. Então ele é bem eficaz, inclusive a duração dele inclusive é uma das maiores, né? Dura muito tempo, tem DIUs que duram 10, alguns até tem alguns DIUs que estão durando 12 anos. Então ele é um método de longa duração. Diferente do DIU hormonal que a gente falou. Porque o DIU hormonal, ele tem a duração de 5 anos. Alguns estudos estão trazendo hoje que ele dura até 8 anos, tá? Mas a princípio, na bula do DIU hormonal, ele vem com um prazo de 5 anos. Isso. E a gente tem também os métodos definitivos, né? Que são os métodos cirúrgicos, que a gente fala. Todos esses métodos anteriores que a gente relatou, eles têm reversão. Então, se a partir do momento que você para, ou você já volta a ter fertilidade assim que parou, ou você, depois de 2 meses, beleza, você voltar normal de novo, você vai poder engravidar. E aí, esses métodos definitivos não são que não tem reversão, mas a chance de reversão é muito pequena. E aí a gente são as esterilizações cirúrgicas, né? Tem a laqueadura, que é feita para mulheres, ou seja, a gente vai lá e fecha a trompa, corta, faz um clipezinho ali nas trompas. E a vasectomia, que bloqueia os ductos, né? Lá é a mesma coisa, vai ou cortar ou vai só clampear. Então vai só travar ali, coloca um clipezinho
para que evite que passe espermatozoide ou que o óvulo chegue até ali na trompa para poder ser fertilizado. Inclusive, esse é um assunto bem polêmico, né? Porque os homens morrem de medo de fazer a vasectomia e as mulheres acabam indo lá e fazendo a laqueadura, que é uma cirurgia Muito mais invasiva, né? muito mais invasiva e extensa. E o do homem é uma coisa tão simples que às vezes é feita assim, às vezes em consultório, sabe? E ele vai embora no mesmo dia, super tranquilo. Vai embora no mesmo dia. Então, assim, às vezes mulheres, homens, né? Conversem, tomem essa atitude também, né? Não deixem tudo pra mulher, a mulher sempre sofrendo. A gente sempre sofre, né? Tem que ficar tomando esses monte de coisa que causa bilhões de efeitos colaterais e o cara lá de boinha não quer nem fazer uma cirurgia. Pois E, é. tipo, não é uma cirurgia grande. Eu vejo muito lá no hospital, que a gente pega o pós-operatório, né, da vasectomia. Gente, assim, você pensa assim, é um cortezinho ali, minúsculo, do ladinho ali, no saco escrotal, né? Um de cada lado, assim, um cortezinho minúsculo. E o cara vai embora no mesmo dia, assim. É só o tempo de você recuperar da anestesia, que geralmente é uma sedação, né? Não é anestesia geral. Mas assim, tipo, minúsculo. É uma coisa muito simples, assim, sabe? E é reversível Eles não também. vão ter, talvez, ereção, enfim, não vão ejacular, mas não, gente. Isso A não função modifica. Fica a mesma, você vai ejacular, você vai ter ereção. A diferença é que na sua ejaculação não vai ter ali O espermatozoide. A única coisa é impedir que o espermatozoide saia do saquinho e chegue na mulher, entendeu? Exato. Não vai mudar a masculinidade de ninguém, tá tudo certo. É uma ótima opção, inclusive, se vocês, como casal, não desejam mais ter filhos. E acho que faltou a gente falar também dos métodos comportamentais, né? Os métodos naturais. E aqui eu vou ressaltar que esses métodos, eles são... a gente se baseia no reconhecimento do período fértil. Ou seja, a gente precisa entender como funciona o nosso ciclo como mulher, e a partir desse reconhecimento do ciclo, a gente vai evitar ter relações sexuais em determinados períodos do ciclo. Por exemplo, os períodos de fertilidade, né? O período de ovulação você evita. E esse é o método da tabelinha. Então, a gente vai conhecer o nosso ciclo menstrual, vai passar 3 meses aí observando, anotando as mudanças, quando que você menstrua, quando que você se sente com TPM, tudo isso você anota no calendário. E aí depois você começa a aplicar. Nos dias que são a sua ovulação, tem uma tabelinha lá, depois a gente pode até mostrar para vocês de alguma forma, ou colocar em algum lugar essa tabelinha, que ela vai mostrar pra gente os dias. Então, por exemplo, o meu ciclo dura tantos dias, dura 30 dias, então o meu período fértil começa com tantos dias de ciclo. E aí isso vai ser a partir de observação, né? Sim. A gente também, como a Laura falou, tem o método da temperatura basal. Geralmente esses métodos também são mais usados para mulheres que às vezes estão tentando engravidar, né? Eles são mais indicados para isso do que para prevenção em si, no caso Porque eles mostram o momento que você tá fértil. Que você tá fértil, exatamente. Então, na temperatura basal, geralmente a mulher vai ali aferir a temperatura dela para saber se ela tá no período ovulatório, né? Porque durante o período do ciclo, existem momentos que, se o seu ciclo é normal, né, regular lá, existem momentos do ciclo em que a temperatura do corpo, ela aumenta por conta mesmo do ciclo menstrual. Isso é um sinal pra gente do momento de fertilidade da mulher. Assim como a mudança do muco cervical, né? Aquela gosminha que fica às vezes na calcinha, que às vezes você observa, não tô falando de corrimento, tô falando dessa gosminha comum que a gente tem, a secreção normal. Tem momentos do ciclo, quando você tá mais fértil, essa secreção ela tende a aumentar. E se você observar essa secreção, ela vai ter, durante o mês, aspectos diferentes. Então vai ter uma hora que ela tá bem, não é seca, mas que ela vai estar, tipo, quebrando, assim, tipo, uma gosminha. Aí tem momentos que ela vai estar mais elástica, tipo uma clara de ovo. E aí isso demonstra a mudança, né, desse muco cervical, de acordo com a nossa fertilidade. Em alguns casos também esse muco pode sair até de forma meio rosada. Ele muda um pouco a coloração dele. E aí esse muco mais rosadinho, assim, bem clarinho, também indica talvez um momento ali de fertilidade. E aí eu acho que são... Depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários, a gente pode entrar mais especificamente em como funciona cada método desses. Mas não é o caso agora, a gente veio mais para falar de uma forma geral sobre os métodos de contracepção, né, os hormonais. A gente vai
discorrer um pouquinho mais sobre eles mais pra frente. E temos também o coito interrompido, que ele é considerado o menos seguro e desencorajado de todos, mas que a gente sabe Que acontece, né? Não dá pra deixar de falar, porque aqui a gente tá pra falar a realidade, né? Sim. Vamos lá também. Mas, né? Mas que fique muito claro aqui como enfermeiras, a gente tá aqui nessa orientação, é que o coito interrompido não seja realizado. Principalmente se você não pretende engravidar, se você não quer de jeito nenhum. Sim. Utilize outros métodos contraceptivos. Até porque a pessoa pensa, ele vai tirar e vai ejacular fora e não vai ter perigo. Mas, antes da ejaculação, o homem também solta uma secreção, né, no pênis. E às vezes essa pequena secreção, né, que às vezes parece às vezes uma gotinha. Uma gotinha, assim, uma aguinha transparente, sabe? Então, às vezes naquela gotinha tem muitos espermatozoides. E aí, às vezes é o bastante pra você engravidar. Às vezes já é o suficiente, né? Dependendo quando é pra ser, uma gotinha já é o suficiente pra acontecer. Então, vamos tomar cuidado. É isso. O coito interrompido, então, a gente tá desencorajando aqui, tá bom? Sim. Mas os outros a gente vai discorrer um pouquinho mais agora. E aí, dentre todos esses métodos, os mais conhecidos aqui são as pílulas, né? Que eu acho que é o mais comum hoje em dia nas farmácias e tal. E é o mais acessível também. As injeções, que são um pouco menos comuns que as pílulas. O DIU, que eu acho que é bem difundido. E o Implanon agora tá crescendo, né? É um método caro, mas que agora é disponível pelo SUS e nos convênios tá ficando mais acessível. E é o método mais seguro que a gente tem. Então, sim, tem a maior taxa de eficácia, né? Ok. Então, vamos começar a falar um pouquinho desses métodos mais a fundo. Vamos aprofundar um pouquinho desses principais métodos, né, que a gente tem conversado. E para começar, a gente vai falar um pouquinho da camisinha, né? Que é o preservativo. Então, eu acho que ele é até mais acessível do que o hormônio, né? Porque às vezes tem gente que não consegue usar hormônio, não pode usar e acaba recorrendo para camisinha, para preservativo. Então acho que esse hoje é o mais comum que tem. E é o que previne contra as doenças, né? Então é o único, né? É o único que previne contra a doença. Então certo seria você ter relação sempre com camisinha, né? Independente do uso de contraceptivo oral ou hormonal, enfim. Aí aqui, só pra gente explicar antes da gente começar, a gente vai falar de taxa de falha. Mas a taxa de falha a gente precisa entender ela de duas formas. Então, o uso perfeito, que é tipo assim, se você usasse exatamente como tá na bula, perfeitamente do jeito certo. E a taxa de falha de uso habitual. Então, como a gente usa habitualmente, né, no dia a dia, eu uso, como funciona essa taxa. Beleza? E aí, por isso a gente vai trazer dois números diferentes. Então, vamos lá. O preservativo, qual que é a taxa de falha dele, Dana? A taxa de falha pensando aí no uso perfeito, né? Usando certinho, colocando da forma correta. A taxa de falha do preservativo masculino, no caso a gente tá falando aqui, é de 2%. E de uso habitual é de 13%. Geralmente o preservativo ele é indicado principalmente para prevenção de doença sexualmente transmissível, igual a gente falou. Então, ele é ideal que seja usado em todas as relações sexuais, especialmente se você tem múltiplos parceiros, se você tem algum parceiro novo que você não conhece, combinado com outros métodos para que se evite uma gravidez também, né? Porque existe sim uma taxa de falha, e existe também o risco, por exemplo, da camisinha estourar, de rasgar, de ter uma perfuração. Tudo isso a gente precisa considerar também. E aí, tendo dois métodos, facilita, né? Sim. E pensando talvez numa... Eu não gosto de usar a palavra contraindicação, porque eu acho que o preservativo não é contraindicado. Mas tem algumas pessoas que possuem, às vezes, alergia ao látex, né? Que é o material da camisinha, do preservativo. Mas hoje em dia a gente sabe que existem opções que não possuem látex. Então, não seria uma contraindicação, porque opção tem. Você pode recorrer a outro tipo, né? Sim. É que o de látex é o mais comum. E eu acho que esse é o efeito colateral, né, da camisinha. Talvez a alergia, né? Isso, a irritação. E das pílulas? Qual que é a taxa de falha? Pensando na taxa de falha, no caso do uso perfeito, né? A gente tem uma taxa aí de 0,3%. E no uso habitual, ela varia entre 6% a 9%. Devido principalmente à questão do esquecimento, né? Que a gente nunca toma no horário certo.
né? Toma 2 de uma vez, porque esqueceu do dia anterior, isso tudo conta. Isso tudo atrapalha, né, na eficácia da pílula. Aí, por isso é tão comum hoje em dia chegar e falar assim, não tô falando que são todos os casos, tá, gente? Mas a maioria dos casos que a mulher chega pra você e fala assim, ai, eu engravidei tomando a pílula tal. Daí você vai, mas como é que você tomava? Eu tomava de manhã, aí às vezes eu esquecia, pulava 2 dias, daí eu tomava 2 de uma vez, aí eu tomava 3 dias, tipo de tarde, aí às vezes à noite eu tomava quando eu lembrava, assim. Aí, gente, não vai ter eficácia, né? Porque a pílula tem uma bula, é um medicamento e precisa seguir direitinho as indicações do medicamento. Claro que existe uma taxa de falha, então às vezes mesmo você tomando certinho, pode acontecer? Pode. Até porque a gente sabe que às vezes tem medicações, algumas coisas que interagem com a pílula, que às vezes cortam o efeito, então a mulher tem que estar atenta. Assim, tô tomando ali um antibiótico, alguma coisa que eu sei que vai interferir, então eu sei que naquele momento, se eu tiver relação sexual, eu vou ter que usar o preservativo junto, pra garantir que eu não vou ficar grávida se eu não quiser ficar grávida. E aí falando das indicações da pílula, aqui eu vou primeiro trazer as indicações da pílula combinada. Então, a pílula que tem progesterona e estrogênio. A gente indica essa pílula para mulheres que buscam um contraceptivo de alta eficácia e não tem contraindicação para utilizar o estrogênio. O estrogênio ele é um hormônio que ele tem várias contraindicações. Então, por exemplo, mulheres que têm histórica de trombose ou de embolia, que já tiveram ou que têm câncer de mama na família, mulheres que fumam, são mais velhas, né? Mulheres que têm hipertensão arterial, mulheres que têm enxaqueca com aura, então aquela enxaqueca que a gente vê pontinhos brilhantes ou que tem algum sintoma antes de ter a dor de cabeça, tudo isso são contraindicações absolutas, então se você tem alguma dessas coisas, você não pode usar o estrogênio. E aí a gente opta pela mini pílula, que é a pílula que tem só progesterona, né? Mas essa pílula combinada, ela pode ser utilizada, por exemplo, para regularizar o ciclo menstrual, para aliviar a cólica, é muito bom, para reduzir acne. Então, assim, apesar de ter contraindicações, ela é a mais comum indicada hoje em dia para as mulheres, né? Sim. E alguns efeitos colaterais mais comuns da pílula combinada, algumas relatam náuseas, fica com alguma sensibilidade mamária, tem algumas alterações de humor, alguns escapes, né, menstruais, esses sangramentos irregulares, pode causar cefaleia, né, que é a dor de cabeça, e em alguns casos também tem a redução da libido. Muitas mulheres acabam relatando isso. E aí a mini pílula, então, que é só a pílula de progesterona, né, de progestagênio, a taxa de falha dela é a mesma. Se você usar certinho, vai ter 0,3%, mais ou menos. E se o de uso habitual, então, esqueceu, né? Não faz certinho, como diz, como manda a bula, a gente vai ter aí uma taxa de 6 a 9%, mais ou menos. Essa pílula, como eu já falei, como o estrogênio tem muitas contraindicações, ela vai ser indicada para mulheres que não podem utilizar estrogênio. Entre essas mulheres, a gente vai ter também mulheres que amamentam. Então, acabei de ter o meu bebê, depois de 6 semanas do parto, eu posso começar a usar a mini pílula. A mini pílula é uma ótima opção para quem amamenta. Sim. Porque o estrogênio, ele interage com o hormônio da amamentação. Então, se você amamenta e quer continuar amamentando, você precisa utilizar um contraceptivo que tenha somente progesterona, que não tenha a presença do estrogênio, né? E aí a mini pílula entra super bem aí nesse cenário. E como contraindicação, né, da mini pílula, a gente tem a questão das mulheres que estão com câncer de mama atual, né? Estão passando pelo processo, né, de câncer de mama, então é contraindicado o uso da pílula. Porque o câncer de mama é um câncer hormônio dependente, né? Então, se eu continuar colocando um hormônio sintético, mesmo que sintético ali, eu posso estar alimentando essas células de câncer. Os efeitos colaterais mais comuns da mini pílula vão ser alterações no padrão de sangramento, cefaleia, né, dor de cabeça. E aí, falando assim, por exemplo, eu, Laura, já usei vários contraceptivos, vários tipos. Tenho endometriose, então já tentei diversos contraceptivos, principalmente de progesterona. E quando eu usava progesterona, eu tinha muito edema, então eu ficava muito inchada, principalmente no pé.
nas mãos. Tinha dia que eu não conseguia colocar o pé no chão, de tanto inchaço que eu sentia. Náusea, dor nos seios, né? Dor nas mamas, como se tivesse de TPM, assim, que a mama fica inchada e dolorida, que você não consegue nem encostar. Isso acontecia muito comigo. Então, também são sintomas da ação da progesterona no nosso organismo. Sim. Temos também os contraceptivos injetáveis, né? Tanto mensal como trimestral. A taxa de falha deles, usando direitinho, também é de 0,3%. E de uso habitual é de 4%. As indicações para contraceptivo injetável são para as mulheres que não desejam tomar a pílula todo dia, porque sabe que acaba esquecendo, ou que por alguma questão também não podem tomar essa pílula todo dia, né? É uma opção também para adolescentes, né? Sim. Que esquecem de tomar com mais frequência, ou para quem costuma esquecer de tomar a pílula. É uma alternativa ao uso da pílula, né? Sim. E os efeitos mais comuns da injeção é a irregularidade menstrual, especialmente quando é a injeção trimestral, porque frequentemente ela leva à ausência da menstruação, né? Então, a mulher às vezes acaba parando de menstruar. Tem a questão ali do ganho do peso, apesar de terem alguns estudos mais atuais que estão meio que desmistificando isso, de que tem essa relação com o ganho de peso, porque isso também vai estar relacionado ao hábito de vida, né, da mulher. Mas aqui a gente colocou, porque, né, também pode acontecer por alguma questão. E questão de dores de cabeça também, ela pode ajudar a aumentar as dores de cabeça. A única observação aqui é que ele é um hormônio que é intramuscular, né? Então ele pode trazer um pouco mais de efeito colateral do que a pílula, que a gente toma via oral. E o retorno para a fertilidade depois dessa injeção, ele pode ser um pouquinho mais demorado. Então, por exemplo, a gente vai pegar... pode levar um pouco mais de tempo para que você possa se tornar fértil novamente e engravidar, depois que você decide parar de utilizar, né? Sim. E temos ali os métodos de longa, né, ação e os reversíveis, que a gente chama de LARCs, que seria, né, o Implanon e o DIU. Mas começando aqui pelo Implanon, a taxa de falha do Implanon hoje é de 0,05%, então ele hoje é considerado um dos métodos mais eficazes, né? Apesar, como a Laura falou, ele ser um pouco mais caro. Hoje a gente sabe que já está entrando no SUS também. Claro, agora no início não vai ser para todas, provavelmente vai ter ali uma certa triagem, né, para as mulheres que vão ter direito primeiro a esse método, mas a gente sabe que ele já está entrando aí no SUS, então a gente espera que em breve esteja já disponível para todo mundo. O Implanon, ele já é disponível no SUS para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, se você tem, por exemplo, pós-parto até 6 semanas do parto, mulheres em condição de rua, mulheres com múltiplos parceiros, profissionais do sexo, essas mulheres elas já têm direito ao Implanon nas UBSs. Então, basta essas mulheres procurarem uma UBS, vai ser feita a consulta com a enfermagem de planejamento familiar, e aí indicado e agendado para você colocar o Implanon se você atender esses critérios, né, que eles têm de mulheres em questão de vulnerabilidade. Mas, a partir de agora, se eu não me engano, foi setembro ou outubro agora de 2025, o Ministério da Saúde, né, já divulgou que está começando a distribuir o Implanon para as unidades de saúde, então para as UBSs, para os postinhos, para que seja aberto para todas as mulheres dentro da faixa etária lá que eles têm, vai ser disponibilizado para todas as mulheres pelo SUS. Mas claro, que isso é um processo de política pública, então é uma coisa que está indo aos poucos, que vai sendo entregue, começando pelas cidades maiores para chegar até o interior. Mas logo, todas as UBSs vão ter o Implanon disponível para todas as mulheres, né? Isso mesmo. E como a gente mencionou aqui, né, o Implanon ele pode ser indicado para todas as mulheres que buscam, né, essa eficácia de duração prolongada. Claro, tem ali algumas ressalvas para essa indicação, mas o Implanon ele tem a duração de 3 anos, então ele fica ali no seu braço por 3 anos, então depois você pode ou retirar e fazer a troca, ou substituir por outro método depois, né? E as contraindicações dele também entra aí a questão do câncer de mama,
né? Ele, como a gente sabe, ele tem o hormônio, então ele pode ajudar a piorar essa situação, então a gente não recomenda em caso de câncer. E alguns efeitos colaterais mais comuns do Implanon são a alteração do padrão de sangramento, então as mulheres acabam relatando mais escapes menstruais, principalmente durante o período de adaptação, que a gente fala que é mais ou menos de 3 a 6 meses, ele é mais comum acontecer. E aquela borrinha de café, né? Sim, e algumas mulheres param de menstruar também, pode acontecer. Alguns casos pode ocorrer ali um aumento da acne, pode ocorrer dor de cabeça e alterações de humor, mas são taxas bem pequenas desses efeitos, mas os prós dele acabam sendo maiores do que os contras, né? Existem mulheres também que falam sobre aumento de peso, né? Que relatam um aumento de peso depois que colocaram o Implanon. Isso se dá devido à ação... Porque o Implanon, eu não lembro se a gente falou aqui, mas o Implanon ele é só progesterona, né? Então ele é um contraceptivo de progesterona e, consequentemente, por ser um contraceptivo de progesterona, ele pode causar o aumento da fome, né? Então, da vontade de comer, tipo, não é nem da fome, é a vontade de comer. E aí, combinado aos hábitos de vida, como a injeção, por exemplo, pode ser que venha a aumentar o peso, sim, depois do uso do Implanon. Mas isso varia de mulher para mulher, como todo efeito colateral de medicação, né? Sim. E a gente tem também, como a gente falou, os DIUs, né? A gente vai começar falando um pouquinho sobre o de cobre, depois a gente entra um pouco no hormonal, mas o DIU também ele tem uma alta taxa de eficácia, então a taxa de falha do DIU de cobre é de 0,6%, então ele é indicado para as mulheres que não podem ou não querem mais usar hormônios, né? Ele é contraindicado em casos de malformação uterina ou a mulher que está com alguma doença inflamatória ali pélvica em tratamento também não é indicado, ou se está com alguma IST que não foi tratada também, ela precisa tratar essas questões antes de colocar o DIU. É importante só para a questão de você tratar essas inflamações, essas infecções antes de colocar o DIU, vai valer tanto para o hormonal quanto para o não hormonal. E é uma questão de, como o DIU é um dispositivo, então é uma pecinha que vai ficar lá dentro do útero, se eu tiver alguma infecção, se eu tiver alguma inflamação ali, eu vou que esteja, por exemplo, na vagina, então uma candidíase, uma vaginose, alguma coisa do tipo, eu vou levar essa infecção para dentro do útero. E aí, se eu não tinha uma infecção lá dentro no meu tecido do útero, eu vou passar a ter. Porque eu tô levando os micro-organismos, então os bichinhos que estavam ali fora, eu vou levar eles para dentro do útero. É só por isso que a gente precisa primeiro tratar essas questões antes de colocar, né? A ação dele costuma causar um aumento do fluxo menstrual e também das cólicas. Geralmente ele não é indicado para essas mulheres que habitualmente já sangram 7 dias, que tem cólicas muito intensas ou que já tem ali um problema com endometriose. Então esse DIU ele não vai ser indicado para essas mulheres porque o padrão de sangramento dela muito provavelmente vai aumentar e vai aumentar as cólicas. Algumas mulheres às vezes têm cólicas tão intensas que às vezes acaba até expulsando o DIU, né? Então ele não é indicado nessas situações. Agora, se você tem um padrão de sangramento, eu sangro 3 dias, sangro pouco, sinto pouca cólica, talvez ele seja ideal para você, né? Talvez seja uma boa opção para você fugir do hormônio, né? Sim. E aí a gente tem o DIU hormonal, então, que é o mais conhecido é o Mirena, né? Que a gente fala, é a marca do DIU. Ele tem uma taxa de falha de 0,2%. Também ele é indicado para mulheres que buscam alta eficácia, buscam diminuir fluxo menstrual, buscam diminuir as cólicas. E também que não querem ficar usando, tomando pílula, nem tomando injeção. Ele é um método de longa duração, então ele vai durar aí um tempo. Depois que você coloca, não precisa mexer, não precisa tirar. É só seguir a vida normalmente. Ele é contraindicado para quem tem câncer de mama atual, para quem tem algum tipo de malformação no útero e para quem tem algum tipo de IST ou infecção não tratada, né? Os efeitos colaterais dele, então ele pode, na maioria dos casos, vai reduzir ou interromper o fluxo menstrual, o que é benéfico muitas vezes para as mulheres, né? Geralmente é o que a gente busca, é que acabe a menstruação. Mas também pode trazer alteração de humor ou acne devido aos hormônios envolvidos ali, né? Que querendo ou não, eles vão agir
no corpo, mesmo que seja local, acaba causando efeitos colaterais no restante do corpo também. Sim, só complementando a questão do DIU hormonal, a gente tem o Mirena e tem o Quilena, que a gente fala, né? Qual que é a diferença dos dois? A diferença é uma diferença na dosagem ali de hormônio. Geralmente o Quilena, ele tem um pouco menos dessa dosagem de hormônio e o tamanho também, ele muda. Então, às vezes, o Quilena, ele é indicado, às vezes, para mulheres que não tiveram filhos, que não têm nenhuma condição mais grave, por exemplo, uma endometriose, por exemplo, mioma, geralmente ele é mais indicado para esses casos. E o Mirena é quando realmente a mulher quer controlar ali um padrão de sangramento irregular, tem um mioma, tem uma endometriose, ele geralmente costuma ser mais indicado. Então, só para diferenciar qualquer outro. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que a gente tá nesse tema de DIU, dos tipos de DIU, e aqui é verdade ou não, tá? Verdade ou mito, mas é verdade que o tamanho do útero influencia se eu posso ou não colocar esse DIU? Sim, a gente se baseia hoje num padrão ali da metragem do útero, né? Tanto que quando a gente vai colocar um DIU, a gente primeiro mede o tamanho do útero da mulher para saber se é viável colocar. Por exemplo, a gente costuma colocar o DIU em mulheres que têm ali o útero entre 5 até uns 9 centímetros, a gente costuma colocar. Se ela tem muito abaixo disso, a chance dela expulsar o DIU é muito grande. Então, às vezes não é recomendado. Tanto que, às vezes, a gente pode até tentar colocar e o DIU vai ficar com quase a ponta saindo para fora do útero dela. Então, ele não vai estar no lugar. Então, ele não é recomendado nesses casos. A mesma coisa a mulher que tem um útero ali de 10 centímetros, 11, é porque alguma coisa está errada. Pode, às vezes, estar influenciando, ser uma questão de pós-parto ali? Pode. Mas não é comum porque a chance dele sair do lugar pelo tamanho do útero também é maior, então não é indicado nesses casos. E isso tudo é feito uma avaliação com o especialista, né? Não adianta eu querer, olhei aqui uma ultrassom que eu fiz, posso colocar, então eu vou lá e coloco. Eu preciso de que um especialista avalie, né? Entenda o tamanho certinho, faz essas medidas para poder colocar. Sim. E indicar o melhor método. Se a mulher tem um ultrassom transvaginal, claro, é importante ela levar no dia da colocação, porque vai ter ali as metragens do útero dela, a gente já consegue ter uma base. Mas claro que a gente vai ter que avaliar ela presencialmente, se possível fazer a medida lá com ela, né, com o esterômetro que a gente chama, que é uma reguinha que a gente mede o tamanho do útero, porque às vezes só pelo ultrassom ele não é tão fidedigno. Então, por isso que a gente tem que fazer a medição com esse aparelho para ter certeza que cabe ou não. Certo. Assim, os métodos, aí passando para os próximos, né? Os métodos comportamentais, então a tabelinha de muco, de temperatura, eu vou falar muito por cima, porque não é o foco aqui, né? Então, assim, eles têm uma taxa de falha muito maior, assim. Geralmente, no uso habitual, eles têm de 20% a 25% de chance de falha. Mas a gente geralmente fala de utilizar esses métodos na forma de você conhecer o seu corpo. Então, da mulher conhecer o ciclo e entender os momentos em que ela é fértil ou não. E geralmente, igual a Dani falou lá no começo, a gente vai utilizar esses métodos para casais que querem engravidar, que estão tentando, né, que são os tentantes. Porque, assim, a partir do momento que você se conhece, que você entende o período que você está mais fértil, facilita para você ter relação sexual nesses períodos mais férteis ou não, certo? Então, ele é indicado para casais que querem engravidar, né, com a intenção de engravidar, ou para casais que têm disciplina, então que, tipo, vão seguir certinho ali, o momento que eu tô fértil eu não vou ter relação, vou fazer abstinência, mas que entendem que pode ser que venha uma gravidez, porque a gente nunca tem certeza absoluta do que tá acontecendo dentro do nosso corpo. A gente tem uma ideia, um conhecimento, mas isso pode ter alteração, né? Por isso que a taxa de falha é tão grande. Então, assim, se você é uma mulher que tem um ciclo irregular, que você não quer engravidar, não pode engravidar de jeito nenhum, ou se, tipo, engravidar pra você significa um risco de vida, então é contraindicado. Não utilize esses métodos, e aí a gente vai optar por métodos hormonais, ou métodos de barreira, ou outro tipo de método. Mas não tem nenhum efeito colateral físico, né? Porque, querendo ou não, você não tá tomando nada, não tá utilizando nada. É só a relação sexual em momento oportuno, e só traz um risco gigante de gravidez, né? Porque ele é um método que não é seguro.
E a gente tem, como a gente falou, a laqueadura também, no caso das mulheres, né? Então ele é um método cirúrgico permanente, geralmente irreversível. Claro, tem em alguns tipos de cirurgia que é possível reverter. A taxa de falha dele é de 0,5%, então a eficácia dele é alta também. E ele é indicado para as mulheres que já completaram ali a sua prole, já estão Já estão satisfeitas com os são filhos que ganharam no mundo? Claro, hoje a gente sabe que não é necessário mais a mulher ter filhos para poder fazer a laqueadura, né? Antes precisava ter filhos antes para conseguir fazer a cirurgia, tinha que ter autorização do parceiro, tinha toda aquela coisa. Hoje a gente sabe que não. Se eu não me engano, acho que é 21 anos, né? A idade que a mulher já pode fazer essa cirurgia, se ela quiser. Não precisa de autorização do parceiro e não precisa ter tido filhos para também realizar a cirurgia. E elas são indicadas para mulher que já completou, né, que já teve seus filhos, ou para mulheres que não querem engravidar de jeito nenhum, e contraindicada, então, para quem, tipo assim, eu ainda quero ter filhos, mas só quando eu tiver 30 anos. Aí não é contraindicada, né, gente, porque teoricamente, é uma cirurgia irreversível, então você vai lá, cortou e acabou. E também para mulheres que têm condições clínicas descompensadas, que vão aumentar o risco cirúrgico, porque é uma cirurgia. Então, por exemplo, se eu tenho uma hipertensão descontrolada, se eu tenho um diabetes descontrolado, não vai ser indicado. Você primeiro precisa controlar a sua clínica, né? Então, precisa primeiro controlar essa doença que você tem para depois ser submetida a uma cirurgia. Ele não vai interferir no ciclo menstrual, nem na libido, nem na produção de hormônios, nem no desempenho sexual, de nenhuma forma. E em casos raros, se tiver uma falha, pode acontecer de ter uma gravidez ectópica. Então, aquela gravidez lá das trompas, ou que se implanta fora do útero, né? Pode acontecer por conta da cirurgia. Mas são casos raros, assim, não acontece com frequência. E, no geral, tem sim uma taxa de eficácia alta, né? Existe também a vantagem de fazer essa cirurgia para retirar totalmente as trompas durante o procedimento. E isso faz com que possa reduzir o risco de câncer nos ovários. E falando também rapidamente sobre a vasectomia, também é um método cirúrgico permanente. Também, geralmente ele é irreversível. A taxa de falha dele é de 0,1%, então também ele é bem eficaz. Indicações também para os homens que já não querem mais ter filhos ou que nunca querem ter filhos, enfim. É um procedimento bem mais simples que a laqueadura. Então, ele é contraindicado para aqueles homens que ainda têm algum desejo de ter filhos no futuro, ou que possuem ali alguma infecção ativa na região genital, ou algum distúrbio de coagulação sanguínea que não está controlada, também é contraindicada a cirurgia. Alguns efeitos colaterais que a cirurgia pode fornecer é dor e inchaço na região ali da incisão, e um hematoma escrotal, mas são sintomas temporários, né, de pós-operatório, então logo eles voltam ao normal. Não interfere na produção hormonal, não interfere na libido, ereção, ejaculação, né, no orgasmo, como a gente falou. Ele só vai mesmo inibir que aquele esperma contenha os espermatozoides. O volume e a aparência da ejaculação, eles se alteram minimamente, então quase você não vai notar a diferença, pois são os espermatozoides que representam apenas uma pequena porcentagem ali do fluido que é ejaculado, então esse aspecto do sêmen vai mudar muito pouco. E é crucial que manter outro método contraceptivo, né, como o preservativo, até porque, como a gente falou, vai prevenir a gravidez, não vai prevenir as doenças. Então, continuar usando o preservativo nas relações. E essa parte de utilizar o preservativo, principalmente após a cirurgia, no sentido de você evitar, porque depois que faz a vasectomia, né, a gente vai confirmar a eficácia da cirurgia. Então, se a cirurgia foi mesmo eficaz ali, deu certo ou não deu, através do exame do espermograma. Então, você vai lá no laboratório, colhe o esperma, faz o espermograma, geralmente de 60 a 90 dias depois da cirurgia, para confirmar se naquele líquido ejaculado ele vai ter espermatozoides ou não, né? E aí a gente pode falar, se vem zero ou vem, tipo, uma taxa muito baixinha lá, a gente fala que, ok, então você tá estéril, pode seguir sua vida, né? Senão a gente precisa reabordar.
Dani, o nosso episódio aqui já ficou muito longo, né? Então acho que a gente pode parar por aqui. E vamos lançar uma parte 2 Vamos, para continuar? vamos, com certeza, porque é um tema bem extenso, tem bastante coisa pra falar. Então eu acho que por hoje a gente fica por aqui, pessoal. Então a gente deu uma visão geral sobre todos os tipos de contraceptivo, né? Os que tem disponível no mercado ou não. E no próximo episódio sobre contraceptivos a gente vem com os mitos e verdades. E o que tem disponível no SUS, como é que funciona pra gente adquirir, o que tem no convênio, né? É isso aí. Então, não percam o nosso próximo episódio, que vai ser uma continuação. E se tiverem dúvidas, podem mandar pra gente, sugestões, elogios, estamos abertas. Se você gostou do episódio, não esquece de curtir, ativa aqui o sininho para quando sair episódio novo. Curte, comenta, compartilha. E nos sigam nas redes sociais, porque lá também a gente posta, quando tem episódio novo, a gente posta novidades, atualizações, coisas que mudaram depois dos episódios. Então é só ficar de olho por lá, nos acompanhar. E se você precisar de alguma coisa, é só nos chamar. Porque a gente também precisa, né, divulgar nosso trabalho. Sim, com certeza. Bom, acho que é isso, né? É isso? Ficamos por aqui então? Ficamos por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Beijo! Beijo!